discípulos, olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai se sentir incrivelmente bem aqui agora, conectado à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Eu vou agora compartilhar para você a parte 4 dos milagres de Cristo Jesus realizados no Evangelho que escreveu o apóstolo São João, a verdadeira luz que traz luz ao cego. João capítulo 9, versículos 1 a 41. Se sente confortável agora para ouvir? Deus quer falar com você. Você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai obedecer a palavra de Deus. Você vai permitir que a palavra de Deus, a Bíblia, tire de sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Você vai amar a palavra de Deus, a Bíblia. Você vai ser um cristão melhor em todas as áreas físicas, emocionais, mentais e espirituais. Você vai encontrar na palavra de Deus, a Bíblia, tudo o que precisa para a sua vida. Você vai querer mais e mais e mais da palavra de Deus, a Bíblia. Pergunte a si mesmo: você realmente quer fazer parte dessa jornada única de crescimento e aprendizado na Santa Palavra de Deus, a Bíblia, no ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, em séries que vai lhe dar saúde mental, emocional e espiritual? Como seria a sua vida se fosse capaz de fazer diferente? Para começar ou terminar bem essa semana, que tal ficar de olho no diagnóstico da Santa Palavra de Deus para viver melhor? Você provavelmente já sabe que vai se sentir incrivelmente bem com a Palavra de Deus, a Bíblia, mas ainda quero lhe falar algo importante. Talvez você deseja melhorar a sua vida cristã e ter agora relacionamento mais saudável com o próximo, com os membros da igreja, com os irmãos na igreja. Certamente você já consegue identificar o que tem feito de errado, em que frequência está vibrando e o que precisa reprogramar para sair deste lugar. Todas as situações difíceis e problemas que você tem enfrentado podem ser resolvidos com o começo da nova realidade na palavra de Deus, a Bíblia. Você vai aprender como entrar em concordância com a palavra de Deus, a Bíblia, com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, e no final ainda vai acessar uma ferramenta poderosíssima que a palavra de Deus, a Bíblia, preparou especificamente para você que está conectado para ouvir a palavra de Deus. Você está comprometido com a sua mudança? Depois me conta como foi a sensação ao ouvir tudo isso. A verdadeira luz que traz luz ao cego. João 9, de 1 a 41. Quarto milagre, descrito no Evangelho de João, que estou proclamando.
No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus Cristo Theosote se apresentou como a luz do mundo. Agora ele, Jesus Cristo Theosote, ilustra seu ensino curando um homem cego de nascença. Jesus dá mais uma prova de sua divindade, uma vez que era crença comum que só Teós poderia dar vista ao cego de nascença, uma vez que a cegueira era considerada maldição divina. Só Deus poderia remover essa maldição. Além disso, dar vista a um cego de nascença é uma obra criadora e só Teós tem poder para criar. Esse é um dos milagres mais bem documentados nas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, pois os vizinhos, os pais e os opositores precisaram admitir que de fato o homem era cego de nascença e agora estava enxergando. O capítulo contém 7 cenas. Primeiro, o milagre. Segundo, o homem interrogado pelos vizinhos. Terceiro, o homem interrogado pelos fariseus. Quarto, os pais interrogados. Quinto, o homem interrogado novamente. Sexto, a procura de Jesus pelo homem. 7, o sinal, o significado do milagre. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Vou compartilhar para você que está conectado para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, pontos importantes na exposição do texto do capítulo 9 de João, versículos 1 a 41. Em um milagre singular, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. João 9:1. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou seus pais, para que nasceste cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João capítulo 9, versículo 5. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. João capítulo 9, versículo 6. Dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. João capítulo 9, versículo 7. A Bíblia diz: eu acredito. Aqui agora, eu quero que você senta confortável aí no seu sofá ou em sua cadeira. Você vai agora ser ministrado pela palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo Theosote ainda está em Jerusalém. Ao caminhar, ele, Jesus Cristo Theosote, vê um homem cego de nascença. Nos evangelhos, esse é o único milagre
relatado no qual se diz que alguém sofria desde seu nascimento. Um homem cego é visto ou então permanecerá na escuridão. Algumas pessoas que ou Jesus Christos e Osteosote as enxerga ou então ficarão esquecidas, marginalizadas, cobertas pelo manto escuro das trevas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Vou compartilhar agora 5 significados e conteúdos nesse milagre operado por Jesus Christos e Osteosoter. Se prepare. Em primeiro lugar, uma pergunta perturbadora. E os seus discípulos matetés perguntaram: Rabi, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? João 9:2. Eu fico imaginando, ao verem o homem cego, os matetés de Jesus Cristo e Osteosote sacaram da algibeira uma questão perturbadora. Rabi, quem pecou este? Os seus pais, para que nascesse cego? Eu continuo imaginando, em vez de buscar uma solução para o problema alheio, eles, os matetés de Jesus Cristo e Osteosote, queriam especular sobre o mais intricado problema filosófico, a origem do mal. Os judeus relacionavam cada infidelidade a um pecado em particular. Dessa forma, os amigos de Jó relacionaram suas aflições e seus supostos pecados de crueldade em relação às viúvas e aos órfãos. E no tempo de Jesus Cristo e Osteosote, esse tipo de raciocínio ainda prevalecia. Obviamente, Jesus Cristo e Osteosote não aprovava essa ênfase exagerada. Quero chamar sua atenção para esta verdade. Em segundo lugar, uma resposta esclarecedora. Respondeu Jesus: nem eles pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Theos. João 9:3. Jesus Cristo e Osteosote responde que nem o homem pecou, nem seus pais, mas ele nasceu cego para que se manifestassem nele as obras de Deus. É claro que Jesus Cristo e Osteosote não estava com isso insinuando haver pessoas sem pecado, nem induzindo os discípulos a crer que todo sofrimento é resultado imediato de um pecado imediato. E ainda mais, Jesus Cristo e Osteosote não estava afirmando que aquele homem havia nascido cego especificamente por ser agora alvo de seu milagre. Jesus Cristo e Osteosote estava dizendo que o sofrimento alheio não deveria ser alvo de especulação, e sim de uma ação misericordiosa.
Deus é soberano sobre a infelicidade da cegueira da criança, e quando ela se tornou adulta, a fez recuperar a vista, a fim de que visse a glória de Deus na face, na presença de Jesus Cristo, Zios, Theos, Soter. As tragédias dão a Deus, a Theos, a oportunidade de se revelar de formas singulares e extraordinárias. Em terceiro lugar, uma ordem urgente. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9, versículo 4. Jesus Cristo, Zios, Theos, Soter, confirma sua declaração, dizendo que as obras do Pai devem ser feitas com presteza e urgência, pois haverá um tempo, quando a noite chegar, que não será mais possível trabalhar. Em quarto lugar, uma declaração magnífica. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quero que se lembre disso. João capítulo 9, versículo 5. Antes de abrir os olhos ao cego, Jesus Cristo, Zios, Theos, Soter, reafirmou a seus matetés o que havia dito aos judeus. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Ego eimi, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Zoé. João capítulo 8, versículo 12. Eu fico imaginando. Em quinto lugar, um milagre inédito. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. João 9, 6. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, apóstolo. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Blepou. João 9, versículo 7. A Bíblia diz: eu acredito. Esse milagre de Jesus Cristo, Zios, Theos, Soter, é inédito na história. Não havia ainda nenhum registro de que um cego de nascença tivesse sido curado. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. João capítulo 9, versículo 32. Jesus Cristo, Zios, Theos, Soter, concedeu visão ao homem cego de nascença. Não foi a restauração de visão perdida. Foi um ato de criação. Criar algo que não existia. Cada cura de Jesus Cristo, Zios, Theos, Soter, tinha um ritual diferente. Ele, Jesus Cristo, Zios, Theos, Soter, nunca tratou as pessoas com
massa. Jesus Cristo Dios Theosote sempre cuidou de cada indivíduo de forma pessoal e singular. Nesse caso, Jesus Cristo Dios Theosote usou um método aparentemente estranho. Antes de curar o homem, Jesus Cristo Dios Theosote cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva e passou essa terra molhada nos olhos do cego. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A saliva era muito comum no mundo antigo como recurso terapêutico. Depois, Jesus Cristo Dios Theosote mandou o homem ir ao tanque de Siloé se lavar. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus Cristo Dios Theosote produziu nele um desconforto e depois o curou. Jesus Cristo Dios Theosote o tocou e depois o sarou. Jesus Cristo Dios Theosote o desafiou a crer em sua palavra Logos, o Rema, e depois o milagre aconteceu. No momento que o lodo foi lavado dos olhos do cego de nascença, todas as outras limitações foram removidas, de modo que as dores e os sofrimentos do nascimento acabaram e as dores e os temores passaram, as ligações com o pecado se foram e uma luz e uma liberdade gloriosa surgiram. Consegue imaginar cada detalhe? Ouça agora o interrogatório dos vizinhos. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? João 9:8. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. João 9:9. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Oftalmos. João 9:10. Respondeu ele, o homem antropós, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos, oftalmos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. João capítulo 9, versículo 11. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. O extraordinário milagre operado por Jesus Cristo Dios Theosote desperta nos vizinhos do homem cego 3 questionamentos. Em primeiro lugar, eles querem saber quem. Quando os vizinhos viram curado o antropós que havia conhecido o cego, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas?
João 9:8. Outros disseram, não, mas se parece com ele. João 9:9. A essa altura, o próprio homem curado esclarece, sou eu, sou eu. João 9:9. Eu fico pensando, o milagre assim é certificado por aqueles que conheciam o antropós de vista e sabiam de sua história. Ouça agora, em segundo lugar, eles querem saber como. Tendo verificado a veracidade do milagre, os vizinhos fazem uma segunda pergunta. Como te foram abertos os oftalmos? João 9:10. Pense comigo. O cego mendigo, agora curado, não tinha respostas claras, mas informou o que sabia. O antropós, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, fui, lavei-me e estou vendo. João, capítulo 9, versículo 11. O antropós, que se chama Jesus, era o autor desse poderoso milagre. E o ex-cego de nascença aproveitou o ensejo para narrar todos os detalhes da sua cura, o ato de Jesus, a ordem de Jesus e o resultado maravilhoso de sua obediência. Quero chamar a sua atenção a essa verdade. Em terceiro lugar, eles querem saber onde. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. João 9:12. Sendo informados de que o homem antropós, Jesus, era o protagonista da extraordinária façanha, os vizinhos quiseram saber onde ele está. O antropós, porém, não tinha ainda todas as respostas. Só sabe o que Jesus havia feito em sua vida, mas nada sabia onde ele, Jesus, estava. A Bíblia diz. Os fariseus fazem a mesma pergunta dos vizinhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, oftalmos, lavei-me e estou vendo. João 9:15. Como? E o homem dá a mesma resposta, agora de forma mais abreviada. Ele aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. O problema é que essa cura, a semelhança do que ocorreu com o paralítico do tanque de Betesda, se deu no sábado e na distorcida hermenêutica dos fariseus. Jesus estava quebrando a guarda do sábado. Por isso, ele, Jesus, não podia ser um homem de Deus.
a interpretação legalista dos fariseus de guardar o sábado era muito mais importante para eles do que um ato surpreendente de teós. Eu e você precisamos ter cuidado para não permitir que nossa teologia nos impeça de reconhecer a verdadeira obra de Deus na face de Jesus Cristo e os teossote. Quero chamar sua atenção a essa verdade. A pergunta do testemunho pessoal. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os oftalmos? Que é profeta? Respondeu ele. João 9:17. Novamente, os fariseus sabatinam o cego. Agora, querem saber o que ele pessoalmente pensa acerca do antropos que lhe abriu os olhos. A resposta foi imediata: ele é profeta. João 9:17. Os fariseus vão se complicando à medida que tentam desconstruir a realidade inegável desse milagre de Jesus. Ouça agora a estratégia de colocar o cego curado contra Jesus. Então chamaram pela segunda vez o antropos que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. João 9:24. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Os fariseus tentaram criar uma fenda irreconciliável entre Deus Pai e Jesus, induzindo o homem curado a passar para o lado deles e se posicionar contra Jesus, considerando-o um pecador. Longe de ceder à sedução e pressão dos fariseus, o que fora cego deu outro ousado testemunho. Se prepare. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. João 9:25. Com ousadia e cheio de entusiasmo, ele coloca tanto seu sei quanto seu sei contra o nós sabemos deles. É como se o cego dissesse: contra a palavra de autoridade de vocês, eu coloco este grande fato da experiência. Embora eu fosse cego antes, agora enxergo. Fatos são mais palpáveis do que opiniões infundadas. Ouça agora a tentativa da contradição. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? João 9:26. Ele lhes respondeu: já vou-lo disse, e não atendestes.
porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? João 9:27. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo matetés dele és tu, mas nós somos matetés de Moisés. João 9:28. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, amarte e nos ensina a nós, e o expulsaram. João capítulo 9, versículo 34. A Santa Bíblia diz, eu acredito. Os fariseus tentam induzir o homem a uma contradição com a mesma pergunta: que te fez ele? Como te abriu os olhos? João 9:26. Perdendo a paciência com seus incansáveis interrogadores, o homem não detalha mais os fatos, porém alfineta-os com outra pergunta: porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos matetés? João 9:27. Eu continuo imaginando, querendo humilhar o homem com arrogância autogratificante, disseram que ele, sim, podia ser discípulo de Jesus, mas eles, os guardiões da lei, eram matetés de Moisés, não se dando conta de que Moisés iria condená-los. A essa altura, os fariseus tentam atacar Jesus, dizendo que tinham convicções de que Deus havia falado a Moisés, mas nem sequer sabiam de onde procedia Jesus. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este nem sabemos de onde é. João capítulo 9, versículo 29. Mais uma vez o cego os espicaça com seu arrazoado contundente. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. João 9:33. Isso é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem, mas ele me abriu os olhos. Em outras palavras, vocês deveriam saber e acrescenta que, se Jesus fez esse milagre inédito, certamente Deus o atendeu, uma vez que só Deus opera um milagre dessa natureza. Fique atento. O argumento do cego é demolidor. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. João 9:33. Mas, longe de se renderem à verdade, os fariseus preferem hostilizar o homem, dizendo-lhe: mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. João 9:34. A Bíblia diz, eu acredito. Quantas vezes ainda hoje os insultos tomam lugar dos argumentos e quão frequentemente as pessoas voltam as costas com aparente desdém
para fatos que não podem negar nem refutar. A razão que os fariseus se viram diante de um dilema. Lá estava o homem, de vista perfeita, que nascera cego, e Jesus lhe abriu os olhos. Ou eles negavam o fato, ou admitiam a natureza divina de Jesus. Consegue entender? Você vai ouvir agora. O encontro de Jesus com o cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês no Rios Antropos? João 9,35. Ele respondeu e disse: quem és, Kyrios, para que eu nele creia? João 9,36. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. João 9,37. Então afirmou ele: creio, Kyrios, e o adorou. João 9,38. Como se sente ao ouvir tudo isso? O mesmo Jesus que abriu os olhos do cego, abre agora os olhos de sua alma. Ele não apenas recebe uma cura, mas adora o Filho do Homem, Jesus Cristo Zios Theosote, o Kyrios, o Senhor. É maravilhoso constatar ao mesmo tempo que os judeus o expulsam do templo, Jesus Cristo Zios Theosote, o Kyrios, do templo, vai ao seu encontro para buscá-lo. Na mesma proporção que os fariseus faziam uma viagem rumo ao abismo mais profundo da incredulidade, esse homem fazia uma viagem rumo à maturidade e ao aprofundamento da fé. Sua compreensão sobre o Filho do Homem, Jesus Cristo Zios Theosote, o Kyrios, foi crescente. No começo era apenas o homem Jesus. Depois o ex-cego o considerou um profeta. Em seguida admitiu que Jesus era um operador de milagres. Avançou para a compreensão de que era um homem de Deus. Creu nele como filho do homem e finalmente o adorou como Kyrios, Senhor. Que coisa fantástica. Jesus expõe a cegueira dos fariseus. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo cosmos para juízo, crima, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. João 9,39. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? João 9,40. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado, amar-te-á. João capítulo 9, versículo 41. Enquanto o homem curado se prostra para adorar a Jesus, Jesus aproveita o momento para enfatizar diante
dos olhos estupefatos, os fariseus, sua missão de abrir as janelas do entendimento para uns e fechar as portas da compreensão para outros. Os cegos veem, os que se julgam entendidos ficam cegos. As palavras e as obras de Jesus abrem os olhos de uns e entenebrecem outros. Alguns dentre os fariseus, inconformados e sentindo-se atingidos por essa fala, perguntaram a Jesus: acaso também nós somos cegos? João capítulo 9, versículo 40. Sua vida, sua responsabilidade. Quero que se lembre disso. Jesus já havia chamado os judeus de filhos do diabo. Agora Jesus deixa claro que o pecado deles é julgarem iluminados, guardiões da correta interpretação. Se vocês estivessem não apenas sem luz, o verdadeiro conhecimento de Deus, santidade, justiça, alegria, mas também conscientes dessa condição deplorável e desejando ansiosamente pela salvação de Deus, nenhuma acusação seria feita a vocês. Mas, porque vocês dizem, nós enxergamos, seu pecado permanece. Em outras palavras, se não conseguem ver a enormidade de suas misérias e de seus pecados, vocês não poderão ter alegria do verdadeiro conforto. Seu pecado permanece, pois vocês rejeitaram a salvação de Deus. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Você se considera um cego? Você quer vir para a luz de Cristo Jesus? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a única esperança para a sua alma. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única solução para a sua alma. Enquanto você respira o ar da graça de Deus.